Olá pessoal, vamos fazer uma revisão, né, de toda a matéria que a gente estudou. Então a gente começou no primeiro capítulo com essa introdução ao estudo da história. Vamos lá? Então quais são os objetivos de aprendizagem de estudar a história? Primeiro, analisar os fatos históricos e a inter-relação da história com as outras ciências, porque a história vai usar de outras ciências, antropologia, sociologia, geografia, para estudar, né, o ser humano. 2. Identificar as definições de história a partir de suas fontes históricas, materiais e imateriais. A gente vai ver isso mais para frente direitinho. 3. Analisar o conceito e a aplicação do tempo cronológico e do tempo histórico, a partir dos fatos históricos, bem como os diferentes calendários criados de acordo com a cultura de cada povo. E 4. Compreender como se constitui a divisão histórica ocidental. Beleza? Isso aí vai ser o nosso percurso, né, da nossa aula. Vamos lá. Então, a história e o historiador. O historiador é aquele profissional gabaritado que faz a análise, né, e constrói uma narrativa que a gente denomina de história. Então, a história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos e da natureza no tempo e no espaço. Então, você pode ver ali, é uma relação entre o ser humano, a natureza, né, esses dois elementos, no tempo e no espaço. Por quê? No tempo, porque você vai avaliar, né, em qual medida de tempo, na década de 20, no século passado, na pré-história, então no tempo. E no espaço, né, vamos supor, os primeiros hominídeos na África, na América, na Ásia, então no espaço. Então no tempo e no espaço. Este estudo envolve as realizações humanas, as transformações naturais, as realizações sociais, assim como as permanências, aquilo que pouco mudou ao longo do tempo. Então, o historiador ele vai investigar e interpretar as ações humanas que ao longo do tempo provocaram mudanças, continuidades em vários aspectos da vida pública ou privada, seja na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir o mundo no cotidiano. Então, esse é o papel do historiador. Ele vai coletar essas informações, vai investigar, vai analisar, né, e vai tecer uma narrativa sobre o que ele está enxergando no momento, baseado nas fontes que ele tem. Essa narrativa pode mudar e ela muda de acordo com o tempo e de acordo com a descoberta de outras fontes. Então, a narrativa muda. Não é uma verdade absoluta. A verdade é sempre relativa. Então, essa narrativa ela é relativa, porque as fontes essa narrativa depende das fontes que o historiador tem em mãos. Então, o trabalho do historiador consiste em perceber e compreender o processo histórico. Então, aí uma definição de mito, porque antes de você ter a história, você tinha a definição de mito. O que é mito? O mito seria, né, tá ali, ó, antes da história ser considerada uma ciência, os indivíduos recorriam aos mitos para elaborar explicações sobre inúmeros eventos como o tempo, os fenômenos naturais, as guerras, a chuva, o sol, por que a Terra gira, por que o sol, né, aparente gira em torno da Terra. Então você tem que explicar esses efeitos físicos e geográficos através de interpretações. E uma dessas interpretações era os mitos. Porém, estes costumavam ser fruto da mistura do real e da imaginação, deixando assim dúvidas em relação à narrativa dos acontecimentos. Exemplo de mitos: o deus Apolo, deus Zeus, Ares, Thor, o Saci, né? Essa aí já é do folclore, a mula sem cabeça, o lobisomem. Então tudo isso está imerso na mitologia, né? Nos mitos, que vem lá. A nossa parte, a nossa mitologia, a gente recebe muito dessa cultura europeia. Essa parte dos mitos vem muito da Grécia e da Roma, né? Que a gente recebeu, a gente herdou isso.
Então, hoje você tem a ciência. A história é uma ciência, né? Ela é uma ciência porque ela se baseia em fatos para chegar a uma conclusão. Você vai ter uma hipótese, uma narrativa, né, para você justificar essa hipótese e baseada em fontes. Isso é uma ciência. Então, a ciência é aquilo que você consegue replicar. O mito não, né? O mito é uma história inventada pela cabeça de alguém ou de uma coletividade de pessoas. A história é uma ciência que está relacionada com o presente e que nós somos responsáveis pela construção dela. Os fatos e os acontecimentos que marcaram a vida dos povos que existiram antes de nós não podem ser mudados, mas o futuro de cada sociedade dependente de nossas ações, pois somos a sociedade de agora e legitimamos tudo o que nela ocorre, sejam coisas boas ou ruins. É importante termos consciência de que o passado influencia o que vivemos hoje, mas não determina nosso futuro. Então a história é o que a gente tem hoje para interpretar o passado, né? É a ciência que faz essa interpretação, baseado, novamente, nas fontes que a gente tem. Então, uma definição, né? A história surgiu onde, né? As histórias, né? A gente pode até colocar no plural. Uma delas, né, nasce com os gregos, né? Então, a palavra história, né, histor, significa aquele que apreende pelo olhar, ou seja, o que você vê, né? Histor é ver, é a visão. Aquele que testemunhou com seus próprios olhos os acontecimentos. Então, é a testemunha ocular, é a pessoa que viu. Então, história, né? Os dois radicais ris e orem, significa aprender pelo olhar aquilo que sucede dinamicamente, ou seja, testemunhar os acontecimentos e a realidade. Quem faz isso, né, é o historiador. Então, o historiador tem esse papel de compreender, de ver as fontes, analisar e fazer uma análise que a gente usa. A gente vai estudar a análise que os historiadores fazem. Então, a gente tem um compilado de visões de vários assuntos que chegam até a gente na escola. Na Grécia Antiga, a gente, né, como um dos precursores de uma formação de uma matéria história, a gente vai ter o Heródoto. Heródoto que vai dar o título, né, de histórias, né, e o resultado de suas pesquisas acerca das guerras médias. Então ele vai estudar, né, um fato na Grécia, né, que foi as guerras médicas, e ele vai fazer um texto baseado no que ele estava vendo, né, da guerra. Então esse é um dos precursores, né, de uma formação de uma matéria da história. Então, o termo assumiu o sentido particular de busca do conhecimento das coisas humanas e do saber histórico. A história passou a significar a busca, a pesquisa e também os resultados compilados na obra histórica. Outro nome importante é Tucídides, narrou a Guerra do Peloponeso usando fontes mais criteriosas. Então, a gente tem dois exemplos de dois homens gregos. Então, qual é a função da história? Né? É isso. Para que serve a história? Né? A história nos auxilia a conhecer o passado e assim compreender melhor o presente. Ainda tem aquele jargão, né? Para você não repetir, né? No futuro o que aconteceu no passado, não se repetir como uma farsa, porque isso já aconteceu. Então, para a gente não cair no conto da carochinha, no conto do vigário. Então, por isso que a gente tem que estudar a história. Desse modo, nos tornamos mais capazes de agir para transformar a sociedade. Então, se você estuda história, você vai raciocinar melhor. Para dar consciência aos seres humanos do seu poder de transformar a realidade. Eu falo para vocês, conhecimento é poder. Então, o que você sabe, o que você aprende, você leva para a sua vida. Não é decoreba, é aprender, assimilar. Uma esponja assimila. Para você estudar história, você vai precisar do quê? De fontes, né? Da base. Não dá para contar fatos, não argumentos, mas você precisa de ter fontes, né? De confiança. Então,
Fonte histórica é tudo aquilo que nos traz informações sobre o passado, que serve para a construção de um conhecimento histórico. São vestígios disponíveis utilizados pelo historiador para obter informações, pistas sobre ideias, realizações dos seres humanos no decorrer do tempo. Então, as fontes históricas são basicamente dividem em escritas e não escritas. Por que essa divisão? Porque a história ela é dividida em dois tempos. Ela vai ser dividida, né, a linha do tempo ela vai ser dividida antes e depois do nascimento da escrita. Então, o que é antes da escrita, você vai ter a pré-história. E o que vem depois da escrita, você vai ter a história. Então, a escrita vai definir antes e depois da história. Então, tudo que vem antes da escrita é a pré-história. E o que vem depois é a história. Então, você vai ter fontes escritas, né, que é o texto, né, não só texto no formato de papel, né, de papiro. No início vão ser escritas cuneiformes, né, que é uma madeira que vai sendo pressionada contra o barro, né, aí vai cuse o barro, você tem lá uma placa de argila com um texto gravado. Embora atualmente essa divisão seja maior e mais detalhada. Vamos para frente. Então, elas se dividem também em materiais e imateriais. Materiais, né, não é matéria, né, que você pode pegar, é tangível. Utensílios, monumentos, objetos antigos e etc. Já os imateriais são tradições, como a língua, danças, a culinária. Então, é um modo de fazer alguma coisa. E isso são imaterial, é o que você não pode pegar. É intangível, está no mundo das ideias. E o material é o que você consegue pegar. Então, os tipos de fontes históricas. Você vai ter fontes arquitetônicas, né, que vêm da arquitetura, que são as edificações, casas, castelos, monumentos, cemitérios. Então, isso tem a ver com a arquitetura. Fonte material, né, é a cultura material, são os móveis, as joias, armas, vestimentas, instrumentos de trabalho, utensílios domésticos e vários outros. Fonte imagética, né, vem de imagem, é a produção de pinturas, fotos antigas, reprodução de cenas de filme, de história em quadrinhos. Então, isso é imagética. Fonte escrita é a mais utilizada pelos historiadores, pois facilita a compreensão do pensamento da época. Livros, documentos, jornais, revistas. E, por fim, a fonte oral, que é transmitida de geração em geração através dos costumes. São os contos de fadas, são as lendas, é o folclore, né, que o pai conta para o filho. Geralmente, essa tradição oral ela vem de culturas que não têm a escrita como base. Então, onde você tem a fonte oral, né, muito viva, essa sociedade utiliza pouco ou nenhuma escrita, ou pelo menos a sua grande massa populacional, tipo os camponeses na França no antigo regime, utilizavam muito a fonte oral, né, para contar, né, as suas histórias, em uma forma de passatempo, né, no final da noite, em volta da fogueira, enquanto os homens arrumavam as ferramentas de trabalho, as mulheres faziam a costura e a culinária. Contava-se histórias, né? Que aí é o nascimento dos nossos contos de fadas que foram passados de geração em geração, né? Foram mudando com o tempo, isso é normal na fonte oral, mas que chegaram a nós de alguma forma, que foram transcritos para os nossos livros. Você vai perder um pouco da oralidade, mas você mantém, né? Você salva aquele conhecimento. Você vai ter fontes visuais, mapas, anúncios de publicidades, quadros, pinturas, fotografias. Fontes sonoras, né? Discos, trilhas sonoras, músicas, jingles. Fontes primárias, aí já é outra divisão das fontes. Você vai ter fontes primárias, secundárias e terciárias. Então, a fonte primária é a fonte original, né? Foi criada naquela época. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal. Então, essa é a fonte primária. As fontes secundárias são os estudos que se faz em cima da fonte primária. Então, é as fontes que se baseiam as fontes originárias ou primárias, são as análises. Então, o historiador vai se debruçar sobre a carta de Pero Vaz de Caminha e vai fazer seus comentários sobre o que ele escreveu. Então, ali você vai ter uma fonte, só que secundária. E
a fonte terciária, que é a bibliografia, que a gente se encontra talvez na internet, então com uma fonte de pesquisa. Hoje o ChatGPT também é uma fonte terciária. Ele vai consultar nas fontes secundárias e as fontes secundárias vai apontar para a fonte primária. Porque se você tiver uma análise, um documento, um artigo, uma tese, uma dissertação que não tenha fontes primárias, esse documento, esse artigo, essa dissertação não serve para nada, porque ele não está indicando de onde ele buscou esse conhecimento. Então, como correntes da historiografia, a gente vai estudar 3 aqui no momento. A primeira que a gente vai ver vai ser o positivismo. O positivismo, ele entrou no Brasil muito fortemente pelos militares. Então, você vai ter dentro do exército, principalmente, uma forte dinâmica positivista. Principalmente quando o Brasil teve a sua república, né? A nossa república se inicia com um golpe militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe, né? Em Dom Pedro II, na monarquia, e formaliza a república. Então a gente bebe desse positivismo, né? Que foi uma filosofia criada pelo Augusto Comte, né? Que é esse primeiro senhor lá em cima, e os historiadores positivistas pregavam o quê? A cientificação do pensamento e do estudo humano, visando o quê? A obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. Então, é o que é certo e o que é errado. Então, os seguidores desse movimento acreditavam num ideal de neutralidade, isto é, na separação entre pesquisador, autor e sua obra. Isso, hoje, a gente já viu, já é pacífico que não existe. Não existe neutralidade na história. Todo historiador vai ter o seu viés de confirmação, né? Então, o que acontece? Neutralidade não existe. Porque todo ser humano ele tem uma ideologia, uma filosofia de vida. Então você caminha nessa trilha que você conhece. Entendeu? Então a neutralidade não existe. Mas para o positivismo, eles acreditavam que o historiador ele tinha que ter essa neutralidade. Então, era um tipo de história que se baseava muito em datas. Era uma decoreba de datas, de nome de pessoas, o que as pessoas faziam, de personalidades. Foi uma época de se criar heróis nacionais. Aí você vai ter criação de a figura de Tiradentes, então de Dom Pedro I como a independência do Brasil. Então, você vai ter uma criação de heróis nacionais para justificar essa neutralidade. Esta, em vez de mostrar as opiniões e julgamentos do criador, retrataria de uma forma neutra e clara uma dada realidade a partir de seus fatos, mas sem os analisar, não tinha análise. Então, os positivistas creem que o conhecimento se explica por si mesmo, necessitando apenas seu estudioso recuperá-lo e colocá-lo à mostra. Então, na nossa bandeira nacional, a gente tem um lema positivista. A frase ordem e progresso foi inspirada em um lema do positivismo, corrente filosófica popular na época da criação da bandeira nacional, ao final do século XIX. A frase original do filósofo Augusto Comte dizia o quê? Amor por princípio e a ordem por base, progresso por fim. Daí que vem ordem e progresso, né? Se você colocar ali na frente amor, ordem e progresso, é a base do positivismo. Tá aí a nossa bandeira e a bandeira de Portugal. A nossa bandeira é um retrospecto da bandeira de Portugal. A gente só vai tirar ali os símbolos, né, da coroa portuguesa. E no lugar dela a gente vai colocar o astrolábio, né, que é o nosso céu estelado, com um lema positivista, né? As bandeiras representando os estados, né, os nossos estados, e o lema positivista. As cores verde e amarelo não representam as matas nem o ouro. Essas cores verde e amarela representam a casa de Bragança, né, que é a casa da coroa portuguesa, do Império Português. Então, o verde e amarelo, né, os símbolos ali são
as casas de Orleans e Bragança, né, as duas famílias que compunham, né, a coroa portuguesa no Brasil. Então, outra escola que a gente vai ver é a metódica. Então, a gente já viu a positivista e agora a gente está vendo a metódica. A escola metódica surgiu na França em finais do século XIX, em um contexto de forte sentimento patriótico e de formação da unidade nacional. Neste período, busca-se consagrar a história ao status de ciência, com a utilização de métodos científicos que distanciavam da literatura e um apego extremo aos documentos. Nessa época, na Europa, você vai ter a formação de alguns estados nacionais. Então, você vai ter a formação da Alemanha, você vai ter a formação da Itália. Então, são os últimos estados nacionais se formando. Então, Charles Victor Leglois e Charles Sinobus apresentavam as ideias de Gabriel Monod, fundadores da Revista Histórica. Então, produziram um manual intitulado Introdução aos Estudos Históricos, publicado em 1898. Contém as ideias e métodos que os historiadores deviam se basear para o seu ofício. Então, é um movimento historiográfico do século XX. Agora você vai ter outra escola. Agora vai ser já a escola dos análises. A escola dos análises é uma escola que a gente vê hoje alguns historiadores se debruçando nesse tipo de análise, que é um movimento historiográfico do século XX, tendo se destacado por incorporar métodos das ciências sociais à história. Fundado pelo Marc Bloch e Lucien Febvre em 1929. Eles propunham-se ir além da visão positivista da história como crônica de acontecimentos, substituindo o tempo breve da história dos acontecimentos pelos processos de longa duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a civilização e as mentalidades. Então, a escola dos análises buscava o quê? Uma perspectiva histórica mais abrangente, não somente aquela coisa de fato, de personalidade, né? A história, a biografia de Tiradentes, a biografia de Dom Pedro I, a biografia da Princesa Isabel, sair dessa análise historiográfica. Através de um olhar mais social e não individual, ampliando os estudos políticos para questões de economia, sociedade e cultura, dentre outros. Então, o Marc Bloch foi morto pelo Gestapo, né, que é a polícia do nazismo alemão, durante a ocupação alemã na França na Segunda Guerra Mundial. E Lucien Febvre seguiu com a abordagem dos análises nas décadas de 1940 e 1950. Neste período, orientou Fernand Braudel, que se tornou um dos mais conhecidos expoentes desta escola. Então, a última escola que a gente vai ver vai ser o marxismo e os modos de produção. São formados pelo conjunto das forças produtivas e pelo conjunto das relações de produção na sua interação, num certo estágio de desenvolvimento. Simultaneamente, designam-se as condições técnicas e sociais que constituem a estrutura do processo histórico determinado. O Karl Marx ele não vai criar o comunismo nem o socialismo, ele vai fazer uma crítica por dentro do capitalismo. A obra dele toda é uma crítica ao capital e não uma criação de um socialismo. Então, a maneira como as forças produtivas, as relações sociais e a forma da apropriação dos produtos excedentes do trabalho estão combinados determinam um sistema específico. Então, o modo de produção ele passa por essa estrutura, segundo Marx, né? Que as forças produtivas e suas relações de produção. Primeiro, você tem uma sociedade comunal ou primitiva. Ela vai passar por um método de produção asiático, que é o que aconteceu na Mesopotâmia e no Egito, né? Depois ela tende a ir para uma sociedade escravista, como a gente viu na Europa, né? No Império Romano, principalmente. Depois você passa por um processo feudal, né? Depois desse feudalismo, você vai ter o mercantilismo, que é uma meio termo entre o feudalismo e o capitalismo. Depois você chega numa sociedade capitalista que a gente vive. E por fim, segundo Marx, a gente teria, né, a confirmação de a sociedade terminando no socialismo. O Marx ele não vai concluir esse raciocínio porque ele vai morrer antes dele conseguir visualizar todo esse percurso com a Revolução Russa. Talvez ele escreveria outras coisas?
Talvez, mas isso são conjecturas que os historiadores fazem. Não, a gente não tem como prever isso. O que ele escreveria se ele visse todo o processo que se formou com as ideias dele. Então, as ciências que auxiliam a história. Então, todo esse processo da história até aqui, ela precisa de suporte, né? A gente vai ter a antropologia, né, que vai estudar os grupos humanos, né? Vai lá identificar os grupos humanos de uma determinada região. A gente vai ter a geologia, que vai estudar a Terra. A gente vai ter a paleontologia, que vai estudar os fósseis que são encontrados. E a gente vai ter a arqueologia, com a análise do passado humano. Então, a gente vai ter algumas dessas ciências que auxiliam a criação de uma ciência da história. Então, como conceito de documentos históricos, esse conceito é muito importante. Né? É todo material produzido em determinado período que pode auxiliar o historiador em sua análise. Então, é qualquer documento que é produzido pelo homem, qualquer documento, ou produzido pela sua o seu viver naquela região, porque um fóssil, uma ossada, então uma argila, uma cerâmica, um texto, uma pintura cuneiforme, uma pintura rupestre. Então tudo isso vão ser material, né, documentos históricos. Então a gente tinha feito esses exercícios, melhor conferir os exercícios, dá uma olhada nos exercícios que a gente fez, dá uma revisada, faça um resumo, né, de tudo que a gente viu até aqui para fixar a matéria. São conceitos importantes, né? O que é a história? Quem estuda a história, que é o historiador, então, nessa relação da história com o historiador precisa de fontes, né, que são as fontes históricas. Essas fontes são primárias, secundárias, terciárias. Qual que é a diferença de cada fonte? Que tipo de fonte ela vai ser, né? Então, se ela vai ser uma fonte arquitetônica, uma fonte oral, uma fonte imagética, né? Tem outras, não esse tipo de fonte. As escolas que os historiadores vão formar, né? A escola dos análises, o positivista, o marxismo, essas escolas e a noção de documento histórico. Então, isso tudo é muito importante. Ok, galera? Até a próxima.